Lucas capítulo 1, verso 46 ao 56. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Vocês sabem que uma das práticas mais comuns da Bíblia, dos santos na Bíblia, é louvar a Deus pelos poderosos feitos do Senhor na história. Quando a gente lê, por exemplo, os Salmos, vocês veem que os salmistas estão cheios de louvores a Deus pelos seus poderosos feitos na história do seu povo. A gente lê, por exemplo, o Salmo 136, é um cântico de louvor pelos feitos de Deus em favor do seu povo. O Salmo 136, verso 1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele fala de louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua criação, pela redenção, pela proteção, pelas vitórias nas batalhas. O Salmo 126 também é um salmo que celebra a restauração do povo de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Então, esse salmo é um salmo de gratidão a Deus pela restauração do povo de Israel depois de um período de cativeiro. E esse mesmo espírito de gratidão é exatamente o que nós encontramos aqui nesse chamado Cântico de Maria, o Magnificat. Tá? Maria, tendo recebido de Deus a promessa de que ficaria grávida, pelo poder do Espírito Santo, que dela viria ao mundo o Messias, tão esperado por Israel, ela expressa aí um louvor profundo, exaltando a bondade, o poder, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e a grande misericórdia de Deus para com o seu povo pactual. Nós vamos tratar exatamente sobre isso. Uma vez que Deus em Cristo visitou o seu povo e nos fez grandes coisas, como diz o salmista, é nosso dever, então, respondermos ao Senhor com atitude de louvor e adoração pela sua fidelidade pactual. Nós vamos ver isso considerando 4 pontos aqui para a nossa edificação a partir deste cântico de Maria. Primeiramente, nós veremos que isso aqui trata-se de um cântico. No contexto aqui, o anjo Gabriel tinha anunciado a Maria que ela seria a mãe do Redentor, ela seria a mãe do Salvador. Maria era ainda uma jovem, bem jovem mesmo, humilde, tá? E ela respondeu ao chamado de Deus para a sua vida com fé. Aqui está a serva do Senhor e que se cumpre em mim segundo a palavra do Senhor. Então, depois de ter recebido esse anúncio da parte do anjo de que ela seria a mãe do Salvador, a palavra de Deus diz que ela resolveu ir visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida. Isabel estava grávida de João Batista, Ela foi chamada para ser a mãe de João Batista. E quando Maria chega na casa de Isabel, a palavra de Deus diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, E ela falou aquelas palavras, reconhecendo Maria como a mãe do Senhor e declarando que ela era bem-aventurada por ter recebido de Deus a maior de todas as bênçãos que uma mulher poderia receber, que era ser mãe do Redentor. João Batista também, no ventre de sua mãe, de Isabel,
ele salta de alegria, ele pula de alegria como um cabrito saltitante, né, no ventre de sua mãe, se alegrando na presença de Cristo, do Messias. Ele que foi chamado para ser o precursor do Messias, um profeta que anunciaria a vinda e prepararia o caminho do Senhor. Ele então, já no ventre da sua mãe, ele proclama, digamos assim, que do outro lado está o Filho de Deus, está o Messias. Então, todas essas questões confirmaram no coração de Maria a mensagem que o anjo tinha dito para ela, de que ela realmente seria a mãe do Salvador. E isso inspira Maria, então, a entoar um cântico profundamente enraizado, meus irmãos, na teologia do pacto, na fidelidade pactual de Deus para com o seu povo. É bom lembrar que naqueles dias em Israel, o povo de Israel estava debaixo de um jugo de escravidão. No tempo do primeiro século, Israel vivia debaixo do domínio do Império Romano. E havia então toda uma expectativa naquele povo de que o Messias iria chegar para libertá-los desta opressão, devolver a soberania nacional a Israel e expulsar os romanos da sua terra. O povo estava ali ansioso pelo cumprimento das promessas que Deus tinha feito a Abraão e a Davi, mais tarde dizendo que um dia viria o descendente de Davi, o maior filho de Davi, que iria então fazer com que Israel reinasse sobre todas as nações. Tá? O cântico de Maria, então, ele vai expressar o cumprimento dessa promessa de Deus ao seu povo pactual. Ele é conhecido, como eu falei para vocês, como Magnificat, por conta das primeiras palavras em latim desse cântico. Minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma magnifica ao Senhor, tá? Por isso que é conhecido como Magnificat, esse cântico, tá? Esse cântico é o primeiro de quatro hinos que aparecem no Evangelho de Lucas. Nós temos aí o Magnificat, que é o cântico de Maria, né, que é esse texto que a gente leu. Nós temos também o cântico de Zacarias, conhecido como Benedictus, tá? Está aí no capítulo 1, versos 68 a 79. Nós temos o cântico dos anjos, tá? Capítulo 2, verso 14, Gloria in excelsis, tá? E nós temos também o cântico de Simeão, que é o Nunc Dimittis, tá? Está aí no capítulo 2, verso 29 ao verso 32. Essas canções, elas aparecem apenas no livro de Lucas. Se você procurar Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, nenhum dos outros evangelistas registrou esses cânticos, tá? Somente o livro de Lucas registra estas canções. Isso nos ensina aqui uns princípios importantes. Primeiro que, além de médico, você sabe que Lucas era um médico, ele era um historiador, tanto é que ele escreveu o Evangelho e o livro de Atos, mas ele é conhecido também como o primeiro inologista da igreja, tá? Lucas, ele valoriza os cânticos acerca do nascimento do Filho de Deus, tá? Então, Lucas, ele se preocupa em registrar essas músicas, essas canções do advento, da vinda de Jesus, da chegada de Emanuel a este mundo. Então, nesse primeiro ponto, Maria, ela começa o seu cântico dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, que é a letra do hino que nós cantamos hoje aqui, tá? E aqui, eu observo com vocês que nós temos conhecido na literatura hebraica como um paralelismo, tá? O que é um paralelismo sinonímico chamado? Paralelismo sinonímico é um recurso usado na literatura hebraica, na poesia hebraica, para dar ênfase a uma verdade, a um ponto, tá? Então, o paralelismo sinonímico significa assim, que você fala uma frase em cima, você repete a mesma frase embaixo, só que com outras palavras, tá? Então, é isso que nós temos aqui nessa primeira frase do Cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, significa a mesma coisa de o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Os salmistas, eles usaram muito esse recurso, tá? Você lê, por exemplo, no Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus. É a mesma coisa que dizer, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, ele está falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes que mantêm a essência do que ele está querendo dizer. Salmo 103, verso 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados,
nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, paralelo de sinônimos, tá? Paralelismo sinonímico. Então, quando ela fala, a minha alma engrandece ao Senhor, ela está repetindo no verso 47 a mesma coisa. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso é importante, porque nos mostra aqui que alma e espírito são a mesma coisa, tá? Não são categorias diferentes aqui na Bíblia, tá? Tem pessoas que acham que nós somos tricotomistas, chamados, né? Que creem em corpo, alma e espírito. Mas na Bíblia, alma e espírito são sinônimos, tá? Então falar, minha alma engrandece ao Senhor, é a mesma coisa que falar, meu espírito engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Alma e espírito aqui, então, se referem ao centro do ser de Maria. As profundezas do ser e do coração de Maria. Maria, então, adora Deus com sua mente, com sua alma, com seu coração, com sua força. Então, nós temos aqui um cântico que saiu do profundo do coração de Maria. Não foi um cântico, assim, entoado de qualquer forma, como às vezes nós, no culto solene, fazemos, né? Às vezes a gente vem para a igreja, e aí a igreja está cantando, animada, e daqui a pouco a gente encontra uns crentes que estão ali, cantando por cantar, né? Falando coisas sem sentido, assim, só da boca para fora. Não, é um cântico que saiu das profundezas do coração de Maria, da sua alma, de dentro da sua alma, do seu espírito, do seu coração, sabe? Do centro do seu ser, tá? Isso nos leva ao segundo princípio que eu quero tratar com vocês aqui. Não é apenas um cântico aqui, mas é um cântico com conteúdo extremamente bíblico. É um cântico riquíssimo em conteúdo bíblico, tá? Ele está repleto de citações, alusões e ecos das escrituras do Antigo Testamento. Isso nos mostra que Maria, ela demonstra aqui nesse cântico um profundo conhecimento das escrituras e uma espiritualidade enraizada na palavra de Deus. A sua mente aqui está saturada da palavra do Senhor, tá? Por exemplo, você encontra aqui uma semelhança muito grande do cântico de Maria com o cântico de quem? De Ana, lá no livro de Samuel, quando Ana está orando ao Senhor, né? Louvando a Deus porque ouviu a sua oração, né, pelo nascimento do seu filho Samuel. A Ana, ela louva a Deus. Se você observar a maneira como Ana louva a Deus, é basicamente a mesma coisa que Maria está falando aqui. Ambas exaltam a soberania e a justiça de Deus aí nos seus cânticos, tá? Também Maria faz alusões aqui aos salmos. Então, se você prestar atenção, várias coisas que ela fala nesse cântico são frases retiradas dos salmos, tá? Um cântico permeado de frases dos salmistas. A minha alma engrandece ao Senhor, por exemplo, nos lembra o Salmo 34, versículo 3, que diz, engrandecei ao Senhor comigo. Depois ela fala no verso 50, sua misericórdia vai de geração em geração. Isso é um eco do Salmo 103, verso 17, que diz que a sua misericórdia dura para sempre. Quando ela fala no verso 53, encheu de bens os famintos, isso também nos remete ao Salmo 146, que a gente canta aqui no versículo 7, que ele dá alimento aos famintos, tá? Ela também menciona no seu cântico a aliança de Deus com Abraão, no verso 55. Lembrou-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Isso faz um eco lá de Gênesis capítulo 12, quando Deus prometeu a Abraão. Gênesis capítulo 17, que é a aliança de Deus com Abraão, tá? O cântico dela também, ele nos mostra a mensagem dos profetas. Se você ler, por exemplo, os profetas, você vai ver como os profetas estavam extremamente preocupados com essa questão da opressão para com o órfão, a viúva, né? Como os profetas condenaram essas práticas dos poderosos que maltratavam os pequeninos do povo de Deus. E aqui ela fala, né, no verso 52, que derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, nos lembrando aí de Isaías 40, verso 4. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos, lembrando de Isaías 55, verso 1 e 2. Então, como alguém chegou a comentar, Maria tentou colocar praticamente toda a Bíblia em sua canção.
A pergunta é: como é que Maria, que era uma pobre camponesa, né, de Nazaré, conseguiu escrever um poema tão profundo, tão famoso e tão bíblico desta maneira, meus irmãos? A resposta é simples para isso. Maria conhecia muito bem a Bíblia. Ela conhecia a palavra do Senhor. Ela estava familiarizada com a palavra do Senhor, tá? E por isso, quando a providência de Deus a encontrou e o Senhor revelou que ela seria instrumento de Deus para trazer ao mundo o Messias, sua alma louvou a Deus com o conteúdo das Escrituras que ela já conhecia muito bem. O Philip Ryken, comentando isso, diz assim: Maria foi capaz de fazer isso porque os salmos e poemas da Bíblia estavam escritos em seu coração. Ela havia sido criada nas Escrituras. Ela cantava em casa e ouvia na sinagoga. Então, quando o plano de salvação se cruzou com sua vida, ela foi capaz de oferecer a Deus o louvor correto. Maria usou a linguagem exaltada que aprendeu no colo de sua mãe, lendo e cantando a Bíblia. Isso nos leva ao terceiro princípio do Cântico de Maria, que eu quero pensar com vocês. Não só era um cântico, não só era um cântico com conteúdo extremamente bíblico, mas era um cântico teocêntrico, com um propósito definido, que era a glória de Deus nesse cântico, tá? Se você observar, você vai ver nesse cântico como ela é totalmente teocêntrica no seu cântico, né? Ela não está cantando aqui como os cantores do século XXI fazem às vezes nas suas músicas, né? Que exaltam o homem, exaltam a bondade humana, as qualidades do ser humano, né? Você é precioso, mais raro do que um ouro de Ofir, tá? Não, a Maria, ela está preocupada em exaltar a glória da graça de Deus, tá? Você observa isso no seu cântico, como está focado em Deus, na sua grandeza, na sua misericórdia, nas suas obras poderosas, na sua fidelidade. Enfim, ela exalta a Deus como o centro de tudo que está acontecendo na sua vida e na história da redenção. Ela já começa falando: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Depois ela passa a destacar aí os atributos e as obras de Deus. Sua graça que escolhe os fracos, seu poder capaz de fazer poderosas e grandes coisas, sua justiça que socorre os abatidos, sua providência que dá pão para os famintos, sua misericórdia que vai de geração em geração sobre os que o temem, sua fidelidade em cumprir suas promessas que fizera ao seu servo Abraão lá atrás. Então, o cântico de Maria é um cântico teocêntrico. Em vez de exaltar a si mesma, ela exalta o poder todo-poderoso de Deus, a graça toda bondosa que realiza grandes coisas em favor do seu povo pactual. Um cântico antropocêntrico, conforme nós estamos acostumados em nossos dias, colocaria o ser humano no centro de todas as coisas. Destacaria aí os méritos do homem, os esforços dos seres humanos, as realizações humanas, mas o Magnificat de Maria não faz assim. Ela reconhece que tudo que aconteceu, que tudo que está acontecendo, que todos os feitos da história da redenção devem somente a Deus a glória. Somente o Senhor deve ser magnificado, glorificado, exaltado pelos seus feitos poderosos na história da redenção. E aqui é importante notar que nesse contexto ela tinha recebido a promessa de um filho, tá? E não era qualquer filho. Ela tinha recebido a promessa de ser mãe do Redentor, do Messias, que seria concebido pelo poder do Espírito Santo. Mas ainda assim, meus irmãos, nesse cântico, ela não menciona diretamente o filho que ela carregava, porque o seu objetivo era exaltar a Deus por suas obras em sua vida e não apenas relatar as bênçãos que ela havia recebido. Então, aqui nós temos um princípio importante. O verdadeiro louvor deve ser sempre centrado no ser de Deus e não no homem. Isso é importante, um princípio de adoração muito importante. Porque às vezes, na hora de planejar o culto, a liderança das igrejas, elas pensam muito mais nas pessoas que vêm visitar a igreja, nos visitantes, ou no conforto do ser humano,
do que na glória de Deus. É claro que nós devemos cantar cânticos que sejam cânticos belos, bonitos, agradáveis de se ouvir, de se cantar também, mas nós nunca devemos esquecer que o objetivo principal da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso cântico, sempre é exaltar a glória da graça de Deus, como disse Maria aqui. Minha alma engrandece ao Senhor. O cântico dela é um cântico vertical, para cima, é para o alto. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você vê, por exemplo, isso lá no livro de Apocalipse. Você vai encontrar os cânticos de Apocalipse, são cânticos que exaltam a majestade, o poder, a glória e a soberania de Deus na criação, em tudo que Ele faz, na sua bondade. Enfim, é assim que deve ser o nosso cântico, centrado em Deus e não no homem. E isso vai nos levar ao último princípio que esse texto vai nos ensinar sobre este texto, sobre este cântico de Maria, que já está no versículo 56, tá? Que não é parte mais do cântico, mas é um versículo que também nos traz um princípio muito importante. Verso 56, vamos ler juntos? Verso 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então, esse texto do Cântico de Maria, ele termina com essa informação que parece assim insignificante, mas ela é importante para nós, porque aqui ela nos dá uma lição fundamental no contexto da história da redenção. Primeiro, diz aí no verso 56 que ela permaneceu cerca de 3 meses com Isabel. Isso aqui é uma informação importante, porque vocês lembram quando ela foi visitar Isabel, né? Ela recebeu a notícia de que ela ficaria grávida e agora ela vai procurar Isabel, que morava lá na região montanhosa, tá? E é importante vocês lembrarem que tanto Maria como Isabel, elas foram escolhidas para uma missão específica, né? Muito importante na história da redenção, tá? Isabel tinha sido escolhida para ser a mãe de João Batista, que seria o precursor de Jesus, do Messias, e Maria foi escolhida para ser a mãe do Messias, a mãe do Redentor. Então, imediatamente após ela saber disso, ela, com certeza, com o coração ansioso, né, preocupada também, porque era ainda uma adolescente, uma menina pobre, ela era noiva de José, isso despertaria desconfiança das pessoas, as pessoas iriam querer saber quem é o pai desse menino. Essa mulher inventou essa história para justificar o seu pecado, a sua reputação seria jogada na lama, porque todos iriam dizer que ela estava de alguma forma inventando uma história, né? E se não bastasse tudo isso, a lei dizia que o crime de adultério deveria ser punido com a pena de morte em Israel, tá? Mas ela fez então algo que foi interessante, ela foi procurar uma mulher mais madura para lhe aconselhar. E com Isabel ela permaneceu 3 meses. Foi um tempo de refrigério, um tempo de muita conversa, um tempo de muita reflexão, um tempo de compartilhamento de fé, de esperança, um tempo em que ambas, né, se ajudaram, mas especialmente Isabel ajudou a Maria. O Philip Ryken, falando sobre esse tempo, né, que Maria passou com Isabel, ele diz assim: quão precioso deve ter sido para Maria e Isabel abraçar, compartilhar suas boas novas e discutir o que Deus havia feito. O que elas compartilharam era único. Só elas foram escolhidas para carregarem os filhos da promessa. E elas eram as primeiras a saber que Deus tinha vindo para resgatar o seu povo. Aí ele continua e diz assim: houve uma grande alegria no encontro dessas 2 mulheres grávidas, uma na flor da juventude e outra já bem idosa. Essas 2 se tornariam almas irmãs na conspiração divina para a salvação dos perdidos. Elas compartilhariam seus corações como poucos humanos já o fizeram. Por meio de sua maternidade e suas dores de parto, o mundo receberia a sua maior bênção. Então, foi importante para elas estarem juntas, porque elas compartilharam essa fé e se fortaleceram juntas. Mas, depois de 3 meses, o verso 56 diz que ela voltou para casa. Ou seja, depois de um período de alegria, depois de um período de louvor, de preparação espiritual, Maria tem que voltar para a vida real. Ela tem que descer da montanha e voltar para Nazaré, onde ela vai enfrentar os desafios práticos e sociais da bênção que ela tinha recebido.
Ser a mãe do Redentor dará a ela grandes desafios e problemas que ela vai ter que começar a enfrentar. Ela vai ter que explicar para o marido dela que ela está grávida do Espírito Santo. Ela vai ter que explicar para a sociedade que ela foi visitada pelo Espírito Santo. Ela vai ter que enfrentar a conversa, a fofoca da vila que era pequena, onde todo mundo ficava sabendo das coisas, tá? Mas depois desse tempo de refrigério com Isabel, Maria está pronta para enfrentar essas circunstâncias com confiança em Deus, já que ele tinha prometido estar com ela, tá? Então, enquanto Isabel e Zacarias agora aguardam o nascimento do seu filho, Maria retorna para continuar sua própria jornada dentro do plano de Deus, com todos os desafios que viriam a partir dessa situação, tá? Então, essa é a nossa passagem que eu queria meditar com vocês hoje, meus irmãos. Eu queria concluir trazendo algumas lições práticas, algumas aplicações práticas que esse texto pode nos ensinar nessa noite. O que é que a gente pode aprender, então, aqui com este cântico de Maria, o Magnificat, tá? Primeira lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que a obra da redenção não é apenas para ser estudada, mas é também para ser cantada. Como alguém disse, o Evangelho é, por essência, um musical. Um musical. O que Deus fez em Cristo exige não apenas nossa compreensão, mas também o nosso louvor, a nossa adoração. Não basta apenas declarar o que Deus fez para nos salvar. O que Ele fez deve ser celebrado com música. Às vezes a gente tem uma ideia errada de culto, né? Principalmente nós que somos presbiterianos, nós achamos que a única coisa que importa no culto é a pregação. Aí eu vou chegar 5 minutos antes da pregação no culto, que eu não quero perder a pregação. Mas lembre que a obra da redenção é para ser cantada também. Quando você entoa os cânticos do Senhor, você está louvando a Deus pela obra da redenção. Quando você canta, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, você está louvando a Deus pelo que Ele fez, pelos seus grandes feitos, né? E nas Escrituras aqui, nós encontramos Isabel, João Batista, Maria, os anjos, Zacarias, Simeão e outros celebrando a encarnação de Emanuel com cânticos de louvor. Por isso que o apóstolo Paulo, constantemente nas suas cartas, ele emite aquilo que nós chamamos de uma doxologia, que é uma expressão de louvor, de júbilo, diante do entendimento de uma doutrina. Então, meus irmãos, a obra da redenção é para ser cantada por nós também. No livro de Apocalipse nós temos cânticos que exaltam a majestade de Deus e sua obra da redenção. Agora, não pode ser qualquer tipo de cânticos que tem que sair dos nossos lábios para exaltar o nome do Senhor. Tem que ser música com conteúdo bíblico, né? Como fez Maria aqui em seu cântico, ela cita amplamente as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, tá? Tem que ser um cântico teocêntrico, a música deve exaltar o ser, a majestade, a glória, as obras de Deus, aquilo que Ele fez, né, por nós e aquilo que Ele é, né, seus atributos também. O Philip Ryken, falando sobre isso, diz assim: até mesmo a nossa adoração pode às vezes ser egocêntrica, como se o mais importante fosse o que Deus fez por nós. Precisamos olhar além disso e louvar a Deus por quem Ele é. Quando falarmos sobre o que Ele fez, será mais sobre Ele mesmo e menos sobre nós. Tá? Também tem que ser uma música como expressão da nossa alma. Não podemos cantar da boca para fora, simplesmente repetir palavras. Cânticos verdadeiros vêm do profundo da alma, como no caso aqui do Magnificat, que brota do coração de Maria, né? E não de um mero mover dos seus lábios. E também tem que ser uma música que inspira reflexão, que nos leve a pensar, a meditar profundamente sobre a obra da redenção. Por exemplo, quando nós cantamos aqui, quão grande o amor do Pai por nós, tão vasto e sem medida. Quem é que não para refletir profundamente na obra de Deus através daquele cântico? É um cântico que nos leva a meditar no amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus para conosco, nós que não merecíamos nada. Então, cânticos, eles são por natureza poesia que nos ajudam a desacelerar e saborear aquilo que Deus fez
por nós, a meditar, a pensar, tá? Naquilo que o Senhor Deus fez por nós. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende aqui, meus irmãos. A obra da redenção é para ser cantada. Nós temos que chegar cedo na igreja para a gente participar do momento de louvor, exaltar o nome de Deus, cantando, né? Como a gente canta aqui, eis o dia que Ele deu a sua vida pelos seus. É um cântico que nos leva à meditação profunda acerca da obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário a nosso favor. Em segundo lugar, aqui nós vemos a importância de estarmos familiarizados com a Escritura Sagrada. Tá? Como nós falamos, a mente de Maria estava saturada da palavra de Deus. Então, quando ela transbordou de alegria, as suas palavras fluíram em uma linguagem profundamente bíblica. Então, esse é um desafio para nós aqui. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Estudar as Escrituras, examinar as Escrituras, meditar nas Escrituras, até que, como diz Paulo em Colossenses 3, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É um desafio para nós, meus irmãos. Porque a palavra de Deus não vai habitar ricamente em nós, simplesmente carregando uma Bíblia na mão. Nós temos que dedicar atenção especial à Escritura Sagrada, né? Meditar nela profundamente, como Maria fazia. Ouvir a pregação da palavra no culto público, como Maria fazia na sinagoga. Ouvir dos nossos pais os ensinamentos da palavra do Senhor, meus irmãos. Esse conhecimento, então, da Escritura só será alcançado por meio do estudo regular e diário da palavra de Deus e pelo aprendizado nos cultos públicos e nos cultos familiares. Então, às vezes, nós queremos ser familiarizados com a Escritura, mas nós não queremos nos debruçar nas Escrituras, nós não queremos estudar as Escrituras, a gente se conforma só com a pregação que a gente ouve no domingo. Tudo bem, a pregação da palavra é o que nos alimenta para a semana e nos fortalece, mas nós devemos também dedicar tempo para meditar na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui está a importância de nós conhecermos as Escrituras. Terceiro, aqui nós aprendemos sobre a melhor maneira de treinarmos nossos filhos para glorificarem a Deus. Tá? Maria, em seu cântico, ela faz menção aos grandes feitos de Deus na história. Tá? Ela descreve o Senhor como aquele cuja misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ela descreve o Senhor como aquele que dispersou os soberbos, que derrubou os poderosos, que despediu vazios os ricos, que exaltou os famintos, que encheu de bens os famintos. Ela se lembrou de como Deus destruiu os ímpios nos dias de Noé, como Deus derrubou o faraó, como Deus destruiu os cananeus, como Deus venceu os filisteus, como Deus derrotou Senaqueribe, Belsazar. Além disso, Maria se recorda no seu cântico como Deus exaltou seus servos fiéis e humildes, José, Moisés, Davi, Esté, Daniel. Ela lembrou que Deus nunca desamparou o seu povo escolhido e jamais permitiu que eles fossem destruídos. Tá? De onde Maria aprendeu todas essas histórias, meus irmãos? Qual é a fonte onde ela bebia para que todas essas coisas estivessem no seu pensamento? Duas fontes básicas. Primeiro, na sinagoga. E segundo, na sua própria casa. Tá? Seus pais, com certeza, criaram esta menina no temor do Senhor. Tá? Isso aqui é importante porque ela era uma menina pobre, humilde, camponesa. Mas não importa o ambiente onde você cresce. Se você medita e aprende a palavra do Senhor desde cedo, você se torna uma pessoa sábia e inteligente. Tá? Esse é um compromisso que nós assumimos com os nossos filhos por ocasião do batismo, né? O pastor sempre pergunta: vocês prometem instruí-los na fé seguida pelo povo de Deus, como está nas Sagradas Escrituras? Vocês prometem ensinar-lhes a ler para que eles possam ler por si mesmos a palavra de Deus? Prometem ler a Bíblia com eles e trazê-los à igreja com assiduidade e ensiná-los desde a mais tenra idade a respeitar e participar do culto divino? São os nossos compromissos que nós assumimos no batismo dos nossos filhos, né?
Então, nós devemos ler as Escrituras com nossos filhos, cantar a palavra de Deus com os nossos filhos, cantar os salmos com os nossos filhos, né? Cânticos com letras bíblicas para os nossos filhos, né? É por isso que a gente, quando vai escolher os cânticos para cantar aqui na igreja, a gente se preocupa bastante em escolher cânticos que expressem a teologia bíblica, a centralidade de Deus, cânticos que demonstram realmente estarem enraizados nas Sagradas Escrituras, para que as crianças aprendam acerca do ser de Deus e das suas obras, também cantando ao Senhor. Tá? Também nós aprendemos aqui sobre a importância da humildade no serviço do Senhor. Tá? Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria se coloca como alguém que precisa de um Salvador, como alguém que está numa condição de pecado, como alguém que carece da graça e da misericórdia de um Salvador pessoal. Em nenhum momento ela pronuncia alguma palavra que sugere que ela está isenta de pecado, como os católicos romanos querem ensinar. Tá? Pelo contrário, ela se coloca na posição dela, na situação dela. Eu preciso de um Salvador e Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Eu estou abaixo, eu sou apenas uma pobre e humilde serva do Senhor. Devemos imitar, meus irmãos, né? Essa humildade dessa jovem, cultivando sempre uma consciência clara da nossa fraqueza, uma visão humilde sobre quem nós somos. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 12, verso 3, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ele também diz em 1 Coríntios 8, 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. O puritano Thomas Watson diz assim, embora os santos tenham as suas graças douradas, eles ainda têm suas manchas leprosas. Visto que o pecado nos fez vis, que ele nos faça humildes. Visto que ele tirou nossa beleza, então que ele lance fora o nosso orgulho. Se Deus não nos suportou os anjos orgulhosos, ele suportará você que não passa de pó e podridão? Olhe para as suas feridas e úlceras e seja, então, humilde. Seja humilde. E por mais que Maria fosse uma jovem realmente humilde, ela não é ainda o nosso maior exemplo de humildade. Nosso maior exemplo de humildade é o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o Criador do universo, escolheu nascer de uma camponesa pobre em Nazaré. Sendo rei, veio ao mundo em uma manjedoura. Sendo rico, se fez pobre por amor de nós, diz o apóstolo Paulo. E sendo o Senhor, lavou os pés dos discípulos. Sendo rei, humilhou-se até a morte, e morte de cruz com uma coroa de espinhos na sua cabeça. O Tiago diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Lembrando que Deus exalta os humildes e humilha os orgulhosos, conforme Maria colocou de forma muito apropriada aqui nesse seu cântico. Também nós temos aqui, meus irmãos, uma advertência para os poderosos deste mundo. Porque teve alguém que falou o seguinte, o bebê que colocou esta música no coração de Maria foi o mais perigoso que o mundo já conheceu. Foi o mais perigoso que o mundo já conheceu. Como Maria cantou, ele veio para humilhar os poderosos que desejam se colocar no lugar de Deus. Os grandes líderes deste mundo já passaram e outros continuam passando. Os reinos terrenos são temporários e transitórios. Governantes orgulhosos que buscam conquistar o mundo com arrogância invariavelmente acabam destruídos. E no final, quando Jesus voltar, ele vai destruir o diabo e todos que a eles pertencem. Essa mesma realidade se aplica a nós, meus irmãos. Isso aqui é um aviso para todas as nações. Se nós, como nação, não nos humilharmos diante de Deus, nossa própria nação será destruída. Se nós, como igreja, não trilharmos o caminho da humildade, e nos acharmos superiores aos outros, e acharmos que nós somos melhores do que os outros, nós iremos ser humilhados. E se nós, como indivíduos, não nos rendermos aos pés de Jesus e confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós enfrentaremos o juízo divino. Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em penúltimo lugar, aqui nós aprendemos uma lição sobre a importância da amizade piedosa. Tá? A importância da amizade piedosa.
Então, Maria estava preocupada, apreensiva, né? Sem saber o que fazer. Imediatamente ela toma uma decisão acertada. Ela vai à procura de uma mulher mais madura e piedosa que possa lhe ajudar. Como é importante, irmãos, ter pessoas por perto, né, com quem compartilhar as nossas alegrias e as nossas tristezas. Eram duas mulheres completamente diferentes aqui. Maria era jovem, virgem, da desprezada Nazaré. Isabel já era uma mulher idosa, esposa do sacerdote do templo. Mas mesmo com tantas diferenças, elas eram amigas, confidentes para o bem do reino de Deus. Então você, irmã, você pode procurar uma pessoa para você compartilhar suas dores, suas angústias, suas aflições, né? Suas perplexidades. Quantas vezes nós ficamos perplexos, angustiados, perturbados neste mundo de tantas coisas que nos machucam, que nos oprimem? Eu sempre que eu estou assim, eu procuro alguém mais velho para conversar. Eu procuro um presbítero, às vezes eu procuro um pastor, amigo, para ouvir suas experiências, para ouvir aquilo que ele já passou. E foi o que Maria fez aqui. Como é importante ter uma amizade piedosa por perto, com quem nós possamos de alguma forma abrir o nosso coração, para que nós possamos ser edificados juntos. Por fim, meus irmãos, esse texto também, o Magnificar, esse cântico de Maria, ele nos ensina a confiar nas promessas de Deus, porque Ele sempre cumpre aquilo que Ele diz, aquilo que Ele prometeu. Se você observar, Maria encerra o seu cântico aí, declarando que Deus abençoou Israel, lembrando-se da sua misericórdia, como havia prometido aos nossos pais. Deus é fiel. Aquele Deus que prometeu a Abraão que um dia ele enviaria um descendente que viria reinar em Israel, mesmo que prometeu a Davi que um descendente seu reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. Esse Deus, ele cumpriu aquilo que ele havia prometido. Tá? Por isso que Maria diz no seu cântico, Deus finalmente cumpriu a sua palavra. Deus finalmente cumpriu aquilo que ele falou. Assim como Israel peregrinava pelo deserto, nós também estamos peregrinando por este mundo. Assim como o povo de Israel foi oprimido pelos romanos, hoje nós enfrentamos opressões de todos os lados também. Mas Deus prometeu a Abraão que em sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa promessa ele cumpriu ao enviar Jesus ao mundo, o maior de todos os descendentes de Abraão, para trazer bênção a todos os povos. É verdade que Deus às vezes age de forma misteriosa, mas Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. E isso deveria nos trazer um certo consolo, meus irmãos. Um consolo que vem do alto. Um consolo de saber que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. Ele prometeu voltar a este mundo para restaurar todas as coisas e consertar este mundo que está cheio de bagunça. E Deus é fiel e Ele cumprirá todas as suas promessas. Então eu quero concluir essa nossa meditação nesse cântico citando uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero diz assim: a canção de Maria é sobre os grandes feitos de Deus, para o fortalecimento de nossa fé, para o conforto de todos os humildes e para o terror de todos os poderosos da terra. De fato, meus irmãos, a canção de Maria nos conforta com a promessa de que Deus não nos abandonará quando nós estivermos abatidos. Ele corrige também o nosso orgulho, destruindo os pensamentos orgulhosos de nossos corações, nos fazendo mais humildes. E Ele também nos ensina que nós mesmos devemos, sempre que o Senhor fizer grandes coisas por nós, entoarmos cânticos de louvores ao seu santo nome, como os nossos antigos pais fizeram sempre que o Senhor veio em seu favor. Eles louvaram a Deus, como o Salmo 126 diz, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por ele, por isso nós estamos alegres. Então aqui está um desafio para nós. Diante das dificuldades da vida e em vermos a providência de Deus cuidando do seu povo, nós devemos sempre entoar um cântico de louvor ao nosso Deus, pelos seus feitos gloriosos e pelo que Ele é para cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar
em nos ajudar, meus irmãos, e nos trazer conforto por meio desta palavra do Senhor. Amém. Eu quero